Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso papo da semana passada sobre as consequências de uma abertura. Está se falando muito em abertura agora. Quem acompanha o Xux deve ter visto as notícias. Aquela secretária de imprensa, a Lourinha, lá, eu esqueci o nome dela, Boundy, da sala de imprensa da Casa Branca, ela foi arguída ontem por um jornalista que falou diretamente: o presidente Trump vai falar alguma coisa dia 1º de maio sobre os UFOs e sobre o acobertamento e tal. Ela disse: olha, assustada, eu não sei nada disso, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, eu vou perguntar ao presidente. E tem um zum na internet, é esse, que dia 1º de maio ele irá falar alguma coisa. Isso nada disso é oficial, tudo boato. E disseram que a filha dele conversou com ele, que ele disse que ia falar, não era filha, era nora, Lara Trump, casada com o filho dele. Mesmo assim, nada disso é oficial. Então tá aquele zum, isso pode ser um psycho operation, né, já é uma preparação para alguma coisa. Eu tenho a impressão que vem sim. Nós estamos em clima de guerra do mundo inteiro, à beira da terceira guerra novamente, mais uma vez, entre o Irã, Estados Unidos, com a Rússia e a China do outro lado. Enfim, a OTAN aqui na Europa aprontando todas na Ucrânia, tomando uma surra sem tamanho. Enfim, pode ser que aconteça alguma coisa, uma divergência, para divergir dessa crise toda que o mundo está passando. Pode ser que eles falem. A NASA já está preparando para publicar também que existe vida bacteriana, é claro. Ela não vai falar que existe vida inteligente em Marte. E por aí vai. A corrida para a Lua está acelerada, a China correndo na frente e os Estados Unidos dormindo ainda, tentando dominar o mundo pelas armas. Mas nós estamos falando então sobre os efeitos. Eu vou falar mais um, agora eu acho que é o 9º, seria sobre os mestres alienígenas. Quer dizer, os alienígenas estão de fato no comando, vamos supor. Eles contaram, direta ou indiretamente, tudo relacionado à sua presença e também à futura divulgação de sua existência. E essa superioridade é algo que qualquer governo jamais poderia admitir publicamente. Isso existe, mas eles não admitem. Então, os arquivos governamentais ilustram alguns relatos perturbadores de avistamentos de OVNIs que poderiam ser interpretados como ações hostis por algumas espécies alienígenas, porque não é uma só, são várias. E o governo quer anunciar isso ao público, especialmente se não puder... Quer dizer, o governo, vocês acham que o governo vai anunciar isso ao público? Desculpem. Especialmente se ele não puder controlar os eventos. Ele não pode, ele não tem capacidade para isso. O 10º seria o impasse governamental. O anúncio da presença de extraterrestres na Terra seria notícia de primeira página por meses. E isso paralisaria e dominaria todas as ações do governo, de governos, impedindo-os de realizar qualquer um de seus planos. Seria o caso caso da Mônica Lewinsky, lá na Casa Branca, com o Bill Clinton, né? Fazendo saliência no Salão Oval. Né? Só que seria muito pior. Seria algo que paralisaria o governo. O presidente que fizer o anúncio da realidade extraterrestre, ele vai enfrentar inúmeras consequências, como ter toda a sua agenda presidencial dominada pela questão extraterrestre. As agências como a NASA se tornariam irrelevantes. Da noite para o dia acabou a NASA. Não quero mais papo com você, porra, tu é uma merda. Tu nunca falou nada com nada, sempre desmentiu, enganou a gente, vá te catar, não é? Eu seria o primeiro da fila. Então o governo enfrentaria a questão de por que continuou financiando a NASA, essa porcaria, quando sabia que os esforços espaciais com primatas eram desperdício de dinheiro do contribuinte, porque eles já sabiam que havia uma tecnologia extremamente superior. Eles só não têm o controle sobre ela. Então o objetivo da conspiração internacional é manter uma estabilidade viável entre as nações do mundo e, por sua vez, permitir que elas mantenham o controle institucional sobre as suas respectivas populações. Guerras controladas, guerras demoradas, a Ucrânia já vai fazer 4 anos, a Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões, durou 5. E assim, se esses governos admitirem que existem seres no espaço sideral tentando entrar em contato conosco, seres com mentalidade e capacidades tecnológicas obviamente muito superior à nossa, isso poderia uma vez ser percebido pelas pessoas comuns, tipo, opa, e esses caras tirando onda com a cara da gente, nos sacaneando esses anos todos, e isso ia corroer
os alicerces da estrutura de poder tradicional da Terra. Líderes das grandes potências iam ficar com cara de bunda. E o povo furioso. Quanta gente foi presa, morta, perdeu o emprego, tomou uma desgraça dentro da academia, foi jogado no lixo, sacaneado, riram da cara deles, e aí eles vão ter que engolir tudo isso? E vai ser preciso uma anistia. Com certeza, não só essa do Brasil, que não dão porque são covardes, são hipócritas, canalha, esquerda vagabunda, bandida, nojenta, asquerosa, eu não vou parar de xingar até morrer. Raça maldita. Ferraram com o planeta inteiro. Bom, não existe um lugar do mundo onde essa porcaria tenha dado certo. Se fosse bom, ninguém pulava da União Soviética, Berlim Oriental para Ocidental. Nunca ninguém pulou da Ocidental para Oriental. Nem nunca fugiu de Miami para Cuba. Eu nunca vi isso. As pessoas morreram tentando pular o Muro de Berlim. E eu sou do tempo do Muro de Berlim. Eu conheci Berlim Oriental. Era um desastre. Parecia um filme de terror. Mas os idiotas úteis, a esquerdalha, a garotada de cabelo azul, cabelo de sovaco cabeludo, eleitores do PT, do PSOL, aqui na Europa, os liberais, né? Adoram isso, o caos. Eles são idiotas úteis, não sabem nem por que estão apoiando esse tipo de movimento maléfico, demoníaco, satânico. Acabei meu discurso de raiva. Mas é um recado para esse turma que às vezes põe aí nos comentários, me enchendo o saco cara de política. Né? A gente já acorda no meio da política. A política determina como você vai nascer, como você vai ser tratado, que hospital você vai, o preço do remédio, o preço da passagem, o preço da roupa que eu uso, do aquecimento, que o meu está desligado para economizar energia, está menos 9, vento de 50 quilômetros. Então a gente usa muito baixinho o aquecimento para poder manter a temperatura razoável dentro de casa e não tomar uma conta do tamanho do Everest. Muito bem, vamos voltar lá para os ETs. Então, sistema político, jurídicos, religiões, instituições econômicas e sociais poderiam em breve se tornar insignificantes na mente do público de um modo geral. A oligarquia nacional. Aquela turma que se acha acima do poder. Eu tenho poder acima do poder, né, Xandão? O carequinha sem vergonha. Essas instituições, até mesmo a civilização como nós a conhecemos, começaria a entrar em colapso com a possibilidade de mergulhar na anarquia. 11. Resistência da população. O governo sabe que a população não está preparada para lidar com esses ETs ou interdimensionais. É concebível que uma certa porcentagem de cidadãos não aceite a presença alienígena e, de fato, busque atacá-los pessoalmente. Principalmente os líderes religiosos, islâmicos, etc., né? Não vão aceitar a quebra do poder deles. Além disso, certas facções políticas começariam imediatamente a pintar esses ETs como bolas de chocolate envenenadas. Isso não vale nada, você... Isso foi feito com mexicanos, chineses, árabes, etc. Na Califórnia, na década de 20, até mais ou menos na década de 40, por aí. Você via placas no comércio, proibida a entrada de cachorros, indígenas e chineses. Negros, né, cachorros, negros, índios e chineses. Então, o medo de estrangeiros é algo que o governo teria dificuldade em encontrar. Estrangeiros, os ETs, né? Já que os cidadãos americanos têm direito constitucional de portar armas, vocês imaginam o sufoco que seria, né? As pessoas poderiam ver esses ETs, ou esses Advanced Beings, seres avançados, como invasores ou agentes do diabo em pele de cordeiro. E aí, top. Qualquer ataque contra eles poderá resultar num contra-ataque causando danos massivos ao país. Esse ponto, no entanto, é uma boa notícia, pois mostra que esses ETs nunca poderiam dominar e não importa quanta tecnologia avançada eles tenham. Eles podem ser atingidos. Os interdimensionais, quando passam para a nossa dimensão, ficam físicos e podem ser atingidos, sim. E os seus discos, os seus UAPs também mudam de frequência, mudam de dimensão, mas ficam vulneráveis, né?
e eles acabariam atolados em um toleiro semelhante ao Vietnã, quando os Estados Unidos tomaram a maior surra da sua história, ou no Iraque, e vão tomar agora no Irã, se não bobearem. Então, vamos para o 12. As pessoas não se importam, estão nem aí. Antes, Obama, o presidente, Obama, o canalha mais simpático dos Estados Unidos, ele enfrentou a questão dos OVNIs 2 vezes. Na eleição de 2004, não houve uma única pergunta relacionada a OVNIs para nenhum dos principais candidatos. Mas no segundo mandato dele, alguém já andou perguntando, ele foi muito rasteiro, disse, não tem nada. Agora, ele deu uma entrevista dizendo que ele acredita, mas nunca viu. Viu como a coisa funciona. Então, o governo não vai arriscar essas consequências negativas, né? Então, levou por... assim, tipo, vamos soltar tudo. Não, uma coisa muito bem controlada. Então, vamos lá. 13. Declarações passadas. O governo mentiu por mais de 70 anos e, portanto, deve continuar mentindo. Uma falsidade foi usada para encobrir uma outra e assim vai. Então, fica difícil achar a verdade. Para confessar a verdade, o governo precisaria encontrar uma maneira, essa é a parte pior, de explicar por que ele vem enganando o público por mais de 70 anos. Em 1977, Kay Howe descreveu os seus contatos no Pentágono e ele falava sobre o comportamento dessa turma, né? Eles têm certeza de que vão se dar muito mal se admitirem que enganaram o público e que foram duros em alguns de seus ataques. Algumas testemunhas, como eu falei há tempo atrás, né? Quem era ufólogo no passado estava correndo risco de vida. Agora Ian, o cara é uma figura aí, acredito em disco voador. A minha família me chamava de maluco. Então, o 14 é o colapso nos sistemas de crenças. Isso seria particularmente evidente entre os cientistas do governo e engenheiros que teriam que lidar com o fato de que seu empregador estava mentindo para eles e fornecendo dados falsos. Empregadores são os governos. O mais importante, com o fato de que a maioria de suas crenças científicas mais valorizadas estavam erradas. Vai cair o mundo acadêmico. Vamos ter que redefinir tudo. Física, tudo. O Instituto Brookes, em 1961, hein? Eu tinha 10 anos de idade. Então, definiu o problema. Ele especulava que de todos os grupos, cientistas e engenheiros poderiam ser os mais devastados pela descoberta de criaturas relativamente superiores e suas profissões e seus domínios sobre vários aspectos da natureza e da física, né? Então isso ia ser muito complicado. Isso ia afetar mais uma vez a economia mundial e destruir o mundo acadêmico. Vamos começar tudo de novo, again. Não é? Eu acho que vai ser muito divertido. Muito. Eu quero estar vivo para ver. O medo da morte. Esse aí. É uma possibilidade que o presidente tenha enfrentado ameaças de morte por outro grupo que controla o problema dos jovens. Não quero que divulgue, não. Não tu vai dançar. Steven Greer é conhecido no mundo ufológico. Ele não desiste. Ele contou uma história de um amigo próximo de Bill Clinton que dizia que se o presidente fizer o que você diz, ele teme que acabe como Jack Kennedy. Kennedy foi morto. Segundo várias teorias, uma delas também porque ele queria divulgar a história dos UFOs. Essa teoria de que o presidente foi ameaçado de morte para mantê-lo em silêncio é muito popular na comunidade ufológica. Houve até documentos controversos vazados para a comunidade ufológica que afirmam que o assassinato de Kennedy ocorreu porque ele deu ordem para desclassificar a presença extraterrestre aos russos. Pouco depois de emitir a ordem executiva, segundo a reportagem, ele foi assassinado. É muito complicado. Por isso que as pessoas, por que não divulga? Não é bem assim. Está acontecendo. Hoje já se discute em nível governamental, no Congresso americano. Os outros países ficam caladinhos esperando ver quem é que vai dar o passo à frente. Aí eles acompanham. Tudo que seu mestre fizer, faremos todos, faremos todos. Bento que Bento ao frade. Exatamente assim. E vamos continuar. 16. Eu listei, não sei se a minha ordem está certa, mas o que importa é o conteúdo. Acho que é o 16 agora. Conservadores da moda antiga. Assim como
em alguns textos religiosos, os conservadores querem manter o status que o máximo tempo possível, né? Eles não querem abrir, vamos continuar. Espera aí, um instantinho para o chá. O Will Gray, mesmo que o Capitão Picard toma no Star Trek, puxa vida, sacanearam até Star Trek com a história da academia da Frota Estelar. Nossa, que terror. Fizeram uma série Wook e fracassou, para variar. O Wook vai quebrar, né? Então, esses líderes religiosos, eles vão tentar segurar isso ao máximo. Por isso que existe uma corrente muito forte impedindo isso. O governo terá que lidar com esse grupo, que não vai estar disposto a negociar ou fazer concessões. Então, alguns descrevem isso como motivo pelo qual os principais jornais não acompanham a história dos OVNIs. É muito raro. Aquela vez que o New York Times, em 2018, publicou, foi um milagre. É porque a coisa estava autorizada a abrir. E os editores são muito conservadores. E quem é que paga para eu ficar calado? Quanto custa? Não é? 17 seria divulgação democrática. A democracia. Há uma votação que ocorre dentro do grupo que controla o conhecimento sobre OVNIs para decidir se a informação deve ou não ser divulgada. Como não há divulgação, parece que os conservadores ainda detêm a maioria dos votos. A Hillary Clinton, que devia estar na cadeia, ensinou isso em uma das suas respostas, quando ele foi perguntado sobre os OVNIs. Ela enfrentou isso durante a campanha eleitoral em 2016. Né? Informações relacionadas ao mistério dos OVNIs, ela diz o seguinte: se eu conseguir um acordo com uma das condições para divulgar informações sobre os OVNIs, ela toparia. Tinha que negociar. Parece que não deu certo a negociação. Ela e o conselheiro do Obama, que também participou da eleição com ela, o John Podesta, elaboraram um plano de divulgação. E a gente pode presumir que eles tinham um conhecimento de como esse sistema funciona. Por isso que ela quis negociar. Ao falarem sobre conseguir um acordo, ela insinuou, provavelmente, que precisaria de uma votação dentro do Majestic 12, o MJ-12, que é um grupo think tank, de altos funcionários de segurança nacional, ou de quem quer que seja que fosse responsável pelo problema dos OVNIs. E ela queria negociar. Sabe-se lá o quê? Esse demônio é terrível. Vazamentos de informações governamentais sugerem que a votação pode ter mudado de acobertamento para divulgação gradativa. E aí veio Trump, ele não conseguiu governar porque foi na pandemia, tinha a maioria dos democratas sacaneando o tempo todo, ele agora tem maioria, mas ele está envolvido com guerras, porque ele tem que tocar a música e dançar a música tocada pelo complexo militar industrial americano. Ou faz isso, ou dança. Isso é em todo lugar. Então vamos lá, desenvolvimento de armas, 18. Há uma necessidade de desenvolver tecnologia extraterrestre em superarmas, como sempre, para o acaso de um ataque alienígena, como nós vimos no filme Independence Day, onde eles usaram uma das próprias naves alienígenas para se infiltrar na nave-mãe e destruí-la. Há também um grande desejo por parte dos militares de desenvolver armas mais eficientes para matar, como sempre. Ninguém faz arma para jogar flores, não é? A tecnologia alienígena seria um sonho realizado para os responsáveis pelo desenvolvimento de armas. Um pesquisador chamado Gary Bacon, ele descreveu os possíveis campos como telepatia, percepção psíquica, visão remota, precognição de eventos futuros para a guerra contra o terror, sistema antigravidade, feixes de força semelhantes à gravidade, aglomerados de carga elétrica, como o uso de armas, extração de energia do espaço vazio, buracos de minhoca, motores de dobra, isso para citar apenas algumas coisas, controle de várias doenças, do envelhecimento. Então, os desenvolvedores que controlam essa tecnologia podem querer manter as coisas em segredo para consolidar seu controle sobre a tecnologia antes que o público descubra. Um senhor chamado Peter Gerstein, ele disse que enquanto a tecnologia for o prêmio, nenhuma divulgação oficial jamais ocorrerá. Eles ganham muito dinheiro com o que têm. Esses computadores que nós estamos usando, eu estou falando com vocês, já é bem obsoleto. Já existem computadores que você não precisa do computador. Ele projeta a tela no espaço em 3D. Só não está comercial ainda.
Você é igualzinho do filme de ficção, você fica tocando com os dedos ali. Isso já existe. Imagine o que tem na tecnologia militar guardada, né? E há um acordo entre essas empresas, grandes empresas de tecnologia, e a área militar, não tenho dúvida alguma, né? Trabalham em comum acordo, Elon Musk, essa turma toda. Então nós vamos ver se os militares americanos descobriram isso, estão trabalhando com isso. O tempo de vantagem é a medida do poder que vai ser usado na tecnologia da guerra. O tempo de vantagem é quanto tempo levará o inimigo para desenvolver sua arma secreta se você usar repetidamente. Eles vão copiar. Se os militares americanos descobriram 70% dos segredos por trás da tecnologia alienígena, seria perigoso divulgar isso. A informação publicada pode ser exatamente a informação necessária para o inimigo completar seus sistemas de arma, porque lá ele está investigando também. Opa, o americano descobriu aquela parte que nós não sabíamos. Espionagem em cima. O setor de defesa sabe que na guerra moderna o tempo de vantagem é crucial, já que muitas guerras atuais duram apenas dias ou meses. Mas a da Ucrânia quebrou essa coisa, né? Porque rola muito dinheiro lavado ali dentro, vai e volta, e a garotada morrendo. Qualquer vantagem obtida e a tecnologia alienígena vai permitir o desenvolvimento de armas com uma vantagem de anos ou décadas. O inimigo não teria tempo para construir seu próprio sistema. E este problema de vantagem também se aplicaria às vantagens de que o inimigo também pudesse ter obtido, trabalhando na tecnologia alienígena, armas poderosas. E aí começa por isso que fica cada um trabalhando no seu canto. O único que divulga é os Estados Unidos. Então vamos para o 19, a engenharia reversa. O governo está ganhando tempo até concluir a engenharia reversa de discos voadores acidentados. Não conseguiu dominar isso ainda, e esse atraso está relacionado ao tempo de desenvolvimento de armas. Quanto mais avançado estiver o desenvolvimento, mais difícil será para o inimigo se recuperar se a arma secreta for implantada. E não há nenhuma razão para dizer ao inimigo o quão avançada está essa tecnologia. Eu vou guardar esse segredo ao máximo. Depois eu conto para vocês a história da bomba atômica. O segredo. Pouquíssimas pessoas sabiam o que eles estavam fazendo. Cada peça foi feita numa fábrica diferente, completamente bloqueada a informação para que era aquela peça, em onde ia ser usada, quem pediu. Fabrique isso, ordem do governo, você vai ganhar tanto para fabricar essa peça com essa especificação. Ninguém sabia mais nada. Pouquíssimas pessoas sabiam da bomba. É muito interessante. Isso acontece hoje. Tá? Pois é, pessoal. Por hoje é só. Semana que vem nós voltamos a bater papo nesse mundo doido, completamente doido. E que desfile, hein, da escola de samba de Niterói. Eu não assisto carnaval daqui, mas eu não resisti e tinha que assistir esse desfile. Que coisa patética. Que decadência. Não vou nem comentar, a internet está cheia de comentários. Eu assisto muito o Oi Luiz, o canal dele, para me inteirar sobre o que acontece. O Ancapsu e o professor Bellet. E para ver o outro lado eu assisto a Arte da Guerra. Sempre para poder comparar as opiniões, né? É sempre bom, vejo todos os lados. Eu já sempre falo no canal, ninguém é dono da verdade aqui. Nós contamos histórias e vamos em busca das respostas. Vou encerrar com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Isso aí. Tem várias versões, procurem lá. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele fala sobre... Ele já conhecia, ele já sabia que essa turma estava por aí, os interdimensionais. O que não invalida os extraterrestres, mas alguém está no controle da fazenda. E não sou eu. Nem você. Até a próxima semana. Um abraço meu da Magdalena, que está com a netinha. Amanhã ela vem para cá, vai ser ótimo. Já estou preparando aquele dragão que todo mundo falou aí que apareceu. Eu estou fazendo para ela ainda. É um dragão de papel machê. E vai ser em tamanho grande. Ela vai brincar com ele pra caramba. O corpo está lá no outro quarto para perturbar a Magdalena
papelada que tenha, todo papel para todo lado, papelãozinho, cola, e assim a gente se diverte, porque a vida é isso, uma grande aventura. Vamos aproveitar. E curta, e boa, e linda. Mas não termina por aqui. O melhor vem depois. Até lá, fiquem na paz. Se cuidem.